E o Gabriel deu um recado muito claro. Se ofereceu ao Corinthians desesperadamente. Não adianta ficar, na minha modesta opinião, não, veja bem. Não tem veja bem. Você interpreta essa Não entrevista dele interpreto, como não. Ele claras palavras. Eu quero jogar aqui, eu sou apaixonado pelo Corinthians. Eu quero jogar aqui. Deu um bico nos fundilhos do Flamengo. A entrevista foi um bico nos fundilhos do Flamengo. Isso seria manchete na Rádio Bandeirantes, na Rádio Band News, onde eu trabalho hoje. Só esse teaserzinho, porque ele pode até achar isso. Mas tem aquela coisa de... como é que se fala? É liturgia do cargo, né? A gente estava conversando ontem sobre isso. Tem coisas que você não pode falar, entendeu? Você pode então achar... Ou então aguenta. Mas aí é que tá. Para ele falar um negócio desse... Ele não é... A última coisa que o Gabigol é bobo. Ele não é bobo. Esse cara é espertíssimo. Ele não acha que isso não vai... Inteligentíssimo, além de craque de bola. Ele fez isso porque ele está preparando um possível terreno. Ou para sair, ou para se valorizar. Porque não tenha dúvida que ele quer se valorizar nessa história aí. Ele tem 1 ano de contrato aí. Você quer ver uma coisa? Ele foi perseguido pela torcida do Flamengo esse ano inteirinho. Ao dizer que o Corinthians perdia pro Bahia por 5-1 e a torcida apoiava, o que ele quis dizer com isso? O que está embutido nesse pensamento? Pô, eu joguei mal. Eu concordo que eu não tive uma boa temporada, mas vocês não me ajudaram. E o Corinthians Vocês me criticaram o tempo inteiro. Por que vocês, torcedores do Flamengo, não fizeram a mesma coisa que a torcida do Corinthians faz? Na boa e na ruim. É que nem casamento. Na alegria e na tristeza. Somos Corinthians ou não somos? Somos. Somos Flamengo ou não somos? Somos. Quem veste a camisa do Flamengo? Gabriel, a partir do momento que você colocou o manto, eu vou te apoiar até o fim, velho. Eu vou te apoiar até o fim, mas, no entanto, não. Isso não acontece. Não acontece. Então, eu acho que está embutido também nessa declaração dele uma crítica ao comportamento do torcedor do Flamengo. O Gabigol ainda falou nessa entrevista, a gente não tem aí, eu acho, que ele jogou o ano inteiro machucado. Sim. Que ele se machucou no segundo jogo do Campeonato Mundial de Clubes, isso foi em fevereiro. Caramba. Não, isso é conversa. E que ele jogou machucado. Ninguém fica machucado o ano inteiro. Exato. Ninguém, Então, isso é conversa. aí é o seguinte, por que ninguém do Flamengo falou sobre isso? Até porque quem é o médico do Flamengo? Dr. Márcio Tanuri. Qual é a Mas sua o Marcos avaliação a Braz não respeito falou dele? isso? Péssimo trabalho. Exatamente, ninguém acha que esse médico é Mas bom. não foi dito isso recentemente em entrevista coletiva? Depois Quase em setembro, o Gabriel... O Márcio Tanuri, exato, isso. não foi quase em setembro, foi depois que o Tite chegou, né? Exato, então. E ele fala, eu acho que o Gabigol fez média com todo mundo aí nessa entrevista, né? Porque ele fala assim, vou usar as palavras dele, falou palavrão pra caramba, né, durante a entrevista. Então pera um pouquinho, se ele falar palavrão aqui, ele só vai estar reproduzindo, Michelete. Não tem que ter cartão dá agora, pra hein? você mudar Deixa o cartão no contexto. vestiário agora. Ele Por falou favor, assim, você, por favor. seria muito foda ficar 10 anos no Flamengo, assim como seria muito foda jogar em outro lugar também, né? Exato, a gente está reproduzindo. Ele fala muito palavrão, até acho que teve em excesso ali durante a entrevista. Mas se né? você pegar os rappers, os jogadores americanos também, eles Eles falam, o tempo eles todo, falam né? igualzinho. O tempo todo. Entendeu? Pô, a gente não é rapper americano, a gente fala palavrão. E ele é Exato. trapper. Lá- Ele é trapper. Não, o que não pode dizer, o que eu quero dizer, qual que é? É que nós aqui falamos... Não, no mundo inteiro é assim. O mundo inteiro. Mas você queria concluir? Não, queria concluir isso. E aí eu acho que ele fez uma média com todo mundo. Entendeu? Quando ele fala assim, seria foda jogar em outro lugar também. Fato isso é fato. Ele não vai sair do Flamengo para jogar no Corinthians agora, nessa janela. Não sei. Isso não vai acontecer. Isso é informação. Isso não vai acontecer. Até porque o Corinthians não tem ninguém para oferecer, a menos que o Corinthians entre com dinheiro. E o Exato, dinheiro- o dinheiro é muito Então, dinheiro. isso é um negócio que a gente precisa apurar. Muito dinheiro, quanto? 100 milhões de dólares. Não é isso. Isso é só para fora do país. Foi o que foi. Não. Fora do país é uma coisa. Dentro do país, o salário vai desvalorizando à medida que o tempo passa. E a multa é uma proporcional conta ao que se salário. faz em cima do salário dele. Alguém precisa descobrir qual é o salário dele. Eu não tenho ainda essa informação. Eu acho não que tenho. essa é a informação mais relevante nesse momento para a gente descobrir se é viável o Gabriel jogar no Corinthians ou não. Porque se a multa dele for 50 milhões hoje de reais, tenha caído tanto abruptamente, ou 100 milhões de reais, tá? De repente o Corinthians vai fazer uma ginástica financeira para tentar contratar o jogador. Olha só. Eu queria falar sobre um negócio sobre favela que ele falou ali, tá? Pagar salários
O Corinthians consegue pagar Sim, pro paga. Gabigol. Você já mostrou Pagou isso. para um monte de cara ruim aí, pô. Só com a economia que fez dispensando os jogadores que foram dispensados, o Corinthians paga o salário do Gabigol sem problema. A questão toda é comprar o Gabigol. E aí eu acho que tá na mão do Gabigol. Se o Gabigol realmente não quer ficar no Flamengo, se realmente o Gabigol quer jogar no Corinthians, ele chega no Flamengo e fala, olha, facilita a minha saída. Eu acho que ele Aí pode... o Flamengo vai querer Aí, uma tudo bem, quantia tudo bem. elevada. Mas o Flamengo pode olhar pro Corinthians e, de repente, alguém interessar pro Tite. Quem? Não sei, o Fausto Vera? Pelo que o Fausto Vera jogava Eu acho jogou que no não, Corinthians, então, não. ainda- É porque o Flamengo tem o Thiago Maia e tem o Pulgar. Eu E o tô Alan- falando do Fausto o Vera, Alan também. Porque o Fausto Vera já foi um pedido lá atrás do Vitor Do Pereira. Vitor Pereira. Aí o Vitor Pereira saiu. E Yuri, eu tô falando de ideias, tá? Se eu sou Flamengo, eu não pego nenhum Ninguém. deles e continuo Concordo com com você. o Gabigol, tá? Se eu sou o Flamengo, eu continuo com o Gabigol, tá, gente? Que a gente tá O único fazendo uma jogador análise- do Corinthians que interessaria ao Flamengo é o Cássio. O Só. Cássio, ok. O mas Cássio poderia esse o fazer Corinthians no... não libera. Então não vai Então comprar pronto, o Gabriel. então esquece, então. É isso, é isso. Então não vai. Você quer o Gabriel? Beleza, então você me dá o Cássio. o O Cássio Lucas- poderia fazer o que o Raul fez. É, o Lucas Veríssimo Chegar interessaria? veterano. Sim. Mas não é do Corinthians. Então, mas o Corinthians... Inclusive, tem uma informação sobre o Lucas que eu vou dar depois. O Corinthians está indo... Vai negociar com o Benfica para comprar em definitivo. São poucos os jogadores que podem ser oferecidos. Mas, de repente, o Tite olha para alguém e fala, pô... Esses três me interessam, entendeu? Por pior- Eu acho que não deveria interessar. Eu ficaria com o Gabigol, mas enfim. É isso. Por pior que tenha e jogou mal o Gabigol, por N razões aqui que a gente já contou ao longo do ano, né? O Gabigol foi muito mal no Flamengo em 2023. Eu não vejo, Bernardo, tá? Isso não é informação, é opinião, não sei o que o Tite pensa a respeito. Eu não vejo nenhum jogador do Corinthians que poderia interessar o Flamengo Zero. numa troca pro Gabigol. Agora, Grana. ontem, Nenhum. Cássio. Nenhum. Ontem Nem o o Cássio, Gabigol Nem deu o Cássio. Pela idade. Pela idade. Pela idade. Ontem o Gabigol deu recado pro Tite, né? Ele falou que tá pé da Sim. vida porque ele não teve as oportunidades que ele esperava nessa reta final. Ele quer falar. Eu acho assim, sim, só para concluir, eu só acho que... Eu só acho, viu, Facinca, que o Tite tem que entender onde ele tá e que jogador ele tem nas mãos, cara. Ele tem Gabigol nas mãos. Pois é, rapaz. Que 19, 20, 21, 22 arrebentou a boca do balão. Porque técnico é engraçado. Quando tá num time e não tem o jogador, perde. Quando tá naquele time e tem a disposição, não usa. Então o Tite também tem que entender. O Tite, você não quer o Gabigol? Então avisa o Flamengo e bota o jogador no Porque mercado. também deixar o cara lá um ano. Pô, não, e outra, Não, outra Gabigol coisa, no banco, gente. Não, Não, e Geladeira. outra coisa, ele ganha mais de 2 milhões de reais por mês. Isso. Não pode ser. Não quero. Escuta, gente, ele custa muito pra vocês. Não fecha a A conta. mim não me interessa. Tentem fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. O que você ia dizer, Facinca? Nada me surpreende. Assim, um pouquinho de modéstia à parte, já tenho falado isso aqui há alguns meses em relação à chegada do Tite com o Gabigol. Né? E a chegada do Tite ao Flamengo, para mim, já ficou muito claro de que teriam preferido, e o Gabigol falou isso. Ele escolheu o Pedro vai ser o titular dele, acabou. Ele já se considera reserva, fora dos planos. Você acha, Facinca? acho não, ele falou isso. Pra temporada, sim. Como é que é Ele ainda? falou isso. Repete. Ele falou que o Pedro já é o escolhido e que cabe a mim agora tentar ganhar a posição, mas que ele já sabe que o Tite escolheu o Pedro. Ou seja, é um recado de que ele não vai jogar. E não teria a menor condição desses dois darem certo. Já Até- deram, Facincani. Não deram. Claro Tite e o que sim, Gabriel. 2000. Não, Tite e Gabriel. O Tite e o Gabriel. Tite e Gabriel. Programa agora. Tite e o Gabriel. Tá bom? Beleza. Tchau, tchau. O Vai, Tite e o Gabriel, zero. Não tem a menor relação esses dois. Zero. Zero. O que existe ali é um cordialismo político de boa vizinhança para não mostrar que um e o outro, né, não precisam nesse momento tirar uma crise, mas já se sabe que há uma ruptura. E muito no vestiário do Flamengo que o Tite precisa e quer limpar passa pelo Gabriel. E o Gabriel deu um recado muito claro. Se ofereceu ao Corinthians desesperadamente. Não adianta ficar, na minha modesta opinião, não, veja bem. Não tem veja bem. Você interpreta essa Não, entrevista não interpreto, dele como não. Ele claras palavras. Eu quero jogar jogar aqui, no eu sou Corinthians. apaixonado pelo Corinthians. Eu quero jogar aqui. Deu um fiz bico isso nos também. fundilhos do Flamengo. A entrevista foi um bico nos fundilhos do Flamengo. Acho que ele quer destabilizar o Flamengo. Não é desestabilizar. Porque muito do que o Flamengo precisa nesse momento é reformular
esse elenco, Não, mas você que sabe é que muito eu bom. tive essa mesma impressão. Acabou, pra falar a verdade. não Eu acho teve, que ele- eu acho que ele a foi- impressão foi... Ele foi muito jogou uma explícito, bomba cara. atômica. Ele foi muito Eu acho que ele explícito. fez média atômica. com muita gente, mas acho que ele não Menos deixou com o explícito Flamengo. isso. Menos com o Flamengo. Ele falou em determinado momento isso que é muito, seria muito foda ficar 10 anos no Flamengo, tal. Concordo que ele fez campanha, concordo. Mas pra mim não foi só pro Corinthians. Não foi só pro Corinthians. Acho que ele foi fez o único clube que ele campanha citou. pro mercado. Sim, ele citou porque ele foi perguntado. É, sim. E porque, Ele na foi verdade, perguntado. é o clube que se Mas assemelha ao poderia Flamengo. perguntar, eu digo Palmeiras. Você jogaria no Palmeiras? Não. Ele falou que não jogaria. Só isso. Vasco, Fluminense e Botafogo. Ele falou. E não jogaria por causa da identificação do Flamengo, que esses clubes não iam gostar de recebê-lo também. Foi isso que ele falou. Mas tem ali é Igão, né? O nome do Não sei, rapaz. rapaz, eu não Com a conheço. camisa do Corinthians e pergunta sobre o Corinthians. Né? Mas ele poderia falar. Ele fala ali, seria muito foda jogar em outros Gente, clubes. Ele jogou a Tudo bomba isso, na tudo na isso mão dos foi caras do Flamengo. completamente pensado, foi completamente enviesado e tem um alvo direto: Tite e Flamengo.